A gente vive um modelo de sociabilidade que te compele a competir o tempo todo, que estabelece uma espécie de governo universal dos seres humanos, segundo um princípio da concorrência e, consequentemente, da desigualdade. Uma vez que você insista suficientemente nessa direção, você vai ter todo tipo de guerra, de desavença e de problema. E a gente vem insistindo nesse modelo de sociabilidade agora há 300, 400 anos. Surgem, a partir de 1980, quando a gente tem Thatcher, quando a gente tem Reagan, quando a gente tem Giscard d'Estaing, quando a gente tem Kohl, enfim, um pouco antes a gente tem todas as ditaduras ao redor do mundo, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, Pinochet no Chile, as ditaduras cívico-militares no Brasil. Isso agudiza esse processo de competição de todos contra todos que já vinha do liberalismo vitoriano para um próximo passo de agressividade no sentido de que, olha, cada um por si e Deus por ninguém, basicamente, tá? Você vai entender por que eu estou fazendo um preâmbulo tão amplo. Vem a internet a partir desse ponto, a internet se populariza fim da década de 90, começo dos anos 2000, e a partir de 2010, entre 2010 e 2013, surgem os smartphones. Esse é o recorte que eu trago para essa nossa discussão. A partir daí, os smartphones eles dão um protagonismo maior para as pessoas, e as pessoas começam a questionar, bom, eu deveria estar participando da formulação da vida pública de uma maneira mais ativa. Isso leva a um questionamento do modelo de democracia representativa, indireta, formal, burguesa, que é o que a gente tem aí. Com base nisso, surge junho de 2013, surge a Primavera Árabe, em diferentes partes do mundo surge uma espécie de contestação de que não, esse modelo de democracia liberal não nos atende, mas a gente também não sabe o que a gente quer colocar no lugar disso que está estabelecido aí. Boa tarde, Beto. Muito bem. A extrema-direita, principalmente a neofascista, Walter Benjamin diz isso, sabe como ninguém fazer política com base nos afetos. E percebeu esse afeto, Dai, não só no Brasil, mas em diferentes partes do mundo, tá? Com o Orbán na Hungria, com o Duda na Polônia, com o Trump nos Estados Unidos, com o Duterte na Filipinas, com o Bolsonaro no Brasil, com o Cast, que não ganhou, mas tá aí. Enfim, em diferentes partes do mundo, só para resumir a minha fala, surge essa própria expressão dessa direita neofascista que lida muito mais com os afetos do que com a racionalidade no sentido de fazer política. Figuras como Milei, que está aí agora, são a expressão mais visceral desse processo, assim como o próprio Bolsonaro e o bolsonarismo. O fato do Bolsonaro ter perdido as últimas eleições significa que isso some? Não, nem de longe. Nem de longe. E a questão central no Brasil, endereçando a tua provocação de uma forma mais imediata, ainda envolve na sua própria equação o dogma religioso no cerne do nosso processo sociopolítico. O que acontece em alguns países e não acontece em outros. Por exemplo, no fascismo original, Mussolini não tinha essa dimensão da questão religiosa, o que complica sobre medida o que a gente vive no Brasil nessa terceira década de século XXI. Então, não acho que o substrato que anima a extrema-direita sumiu, ele está enfraquecido nesse momento, porque a gente vive uma onda progressista muito em virtude do aniversariante do dia, aí, parabéns para o presidente Lula, porque se não fosse o Lula, enfim, cabe todo tipo de crítica, eu acho que a crítica no nosso campo é algo de fato bem-vindo, contanto que ela tenha propriedade, contanto que ela não seja uma crítica banal, mas, com todos os possíveis erros que o Lula pode ter cometido ao longo da vida, ele é a figura que foi capaz de unir o campo democrático, não vou nem te dizer progressista, ao redor de combater essa expressão neofascista que se apresentou no Brasil. Agora, isso não vai embora. Isso não vai embora aqui, isso não vai embora na Argentina, ainda que o Milei perca, você viu o que aconteceu aí entre ontem e hoje, ele deu uma surtada no ar, ele começa a pedir para que vozes que estão na cabeça dele ali fiquem quietas porque ele não consegue se articular durante a fala. Pode ser, Dai, que ele estava com um ponto eletrônico e as pessoas estavam falando no ponto eletrônico, mas nesse caso era só tirar o ponto eletrônico, entende? Eu, com frequência, quando eu estou no estúdio e alguém começa a falar, eu tiro o ponto eletrônico, termino o meu raciocínio e ponho o ponto eletrônico de novo, porque realmente falar enquanto alguém tá dizendo algo na sua orelha é muito difícil. Eu acho pouco provável que alguém fizesse isso num estúdio de televisão quando tem um candidato à presidência da República fazendo a sua intervenção. O apresentador fica meio atônito, como quem diz: meu senhor, do que exatamente o senhor está falando e tal. Então, esse é o nível. O Milei diz que conversa com o cachorro morto dele, que ele pede dicas para o cachorro que morreu, que ele amava. Então, assim, ao que tudo indica, tem um quadro psiquiátrico brutal aí. O Bolsonaro não é diferente. E esse nível de loucura
está correlacionado, a meu ver, com esse processo de forma mais ampla de deterioração que o neoliberalismo causa nos nossos tecidos sociais, a falta de alternativa para a democracia formal e burguesa que a gente tem estabelecida ainda nesse começo do século XXI, e ao anseio das pessoas que querem ver algum nível de mudança, porque não se sentem mais representadas pelo nosso processo da política institucional. Não acho que isso vai embora. Eu acho que no nosso tempo de vida daqui para frente, essa vai ser uma constante de luta. A gente vai ter que lutar muito, por exemplo, no ano que vem, nas municipais brasileiras. A extrema-direita vai se apoderar da questão da segurança pública, eles vão se apoderar da questão das pautas morais, eles vão ficar falando de banheiro trans, de mamadeira de piroca, do aborto, entendeu? De todo tipo de pauta moral para tentar fazer a manutenção das suas propriedades. Eu não acho que isso vai passar nem no médio prazo, 15, 20 anos. Eu acho que isso é um paradigma de funcionamento da nossa dinâmica institucional, não só no Brasil, mas em diferentes partes do mundo, na maior parte do mundo, para todos os efeitos, ao longo da nossa geração.